Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser Ah, falar, fique à vontade. bem, pode ficar à vontade. Eu vou tentar, assim, abrir... Eu sei que é mais difícil por causa das velocidades, os delays que tem, né? Enfim, mas vou tentar fazer com que vocês também participem da palestra, enfim, da conversa, né? Acho que é melhor assim. Eu vou compartilhar aqui, vamos ver se vai. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá. Conseguem ver? Dá para ver o slide? Dá para ver? Então tá Sim. bom. Tá, eu gosto assim de começar. A Adriana já tinha começado, mas eu acho que é o seguinte, assim, eu gostaria de me apresentar de uma forma mais legal. Eu sou o Michel, casado com a Temis. Consegue ver a seta aí, não? Não, né? Sim. Dá para ver a seta? Então tá. Essa aqui é a Temis, minha esposa. Tá? Ela é arquiteta, mas não tem exercido mais a função e agora está fazendo fisioterapia. Planos futuros aí para a gente, tá? Na nossa cidade pequena. Mas, enfim, ela está indo bem, ela está gostando bastante do curso. Eu acho que vai se dar bem, a gente vai fazer uma parceria legal no futuro, aí, no futuro próximo. Essa mocinha aqui é a Alana. Ela tem 14, vai fazer 15 anos agora em junho, tá bem? E eu costumo dizer que ela é o motivo da minha conversão. No dia 20 de junho de 2006, 3 anos depois de eu ter entrado para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu me converti, certo? E foi no dia do nascimento dela. E eu me lembro, assim, sempre com muito carinho, com muita emoção desse momento, que para mim foi fantástico. E esse gurizão aqui é o Miguel, nasceu 20 dias antes de eu começar a faculdade de medicina. Hoje ele vai fazer 8 anos, certo? E aí, então, ele me ensinou que para que eu desejasse que ele fosse um homem de valor, eu deveria ser esse homem de valor. Então, a minha família, na verdade, me ajuda muito a construir o meu caráter, né? E me ajudar a moldar, né? Enfim, a arrumar aquelas partes ásperas que a gente tem, né? Então, amo minha família. Estava falando hoje à tarde para minha esposa sobre algumas coisas que estão acontecendo, muitos amigos nossos que estão sofrendo e que a gente está tendo a possibilidade de ajudá-los. Isso, na verdade, é muito gratificante para a gente. Eles nos agradecem, mas quem fica feliz é a gente, né? Por estar podendo participar desses momentos aí com eles. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Bom, olha só. Eu não, assim, Adriana, eu não vou querer te frustrar muito, assim, mas eu comecei a pensar, né, desde que tu me chamou para conversar, tipo, o que eu vou falar, né, e tal. Então, talvez eu vá para uma linha um pouquinho diferente, mas no final das contas vai dar na comida. Mas eu acho que a gente precisa de alguma outra coisa. Foi isso, na verdade, que eu achei que a gente poderia estar abordando aqui. Bom, não é sobre carros que a gente vai falar, mas eu só queria mostrar para você o seguinte: esse carro aqui é o L'Aventure Noir, tá? É um carro que é fabricado pela Bugatti, certo? Que produz carros muito caros. Esse carro é o de baixo, tá? Esse aqui que é o carro que eu estou falando aqui, ó, certo? Esse aqui que eu estou apontando. Esse carro, ele custa nada mais, nada menos do que 50 milhões de dólares. Não é 50 milhões de reais, tá, pessoal? É 50 milhões de dólares. Se a gente ganhar muito bem como médico, Adriana, a gente vai demorar uns, sei lá, sem gastar nenhum tostão, nós vamos demorar uns 300 anos para juntar esse dinheiro, tá? Para conseguir comprar o carro. Tá, e o seguro, IPVA, a gente nem conta, né? Certo? Então, assim, são 300 milhões, são 300 milhões de reais. É muita grana por um carro desse. E eu fico imaginando o seguinte, assim, que um carro desse, ele não pode ser produzido com qualquer tipo de peça. Não são com peças ruins que ele é produzido. Ele é produzido com peças de primeira. Não é qualquer borracha, não é qualquer couro que é colocado nele, não é qualquer engrenagem e assim por diante. Para que ele seja uma máquina que valha esse valor todo que está sendo pedido por ela, né? E aí eu fico pensando o seguinte: se nós tivéssemos a oportunidade de comprar um carro desse, imagina, a gente conseguiu trabalhar, né? Enfim, conseguimos essa grana toda. Eu já fiz tudo o que eu queria comprar então o L'Aventure Noir para mim, certo? Aí eu vou lá, compro o carro e aí eu preciso abastecer esse carro.
Aí eu chego num posto de gasolina e vou botar qualquer gasolina. Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou num posto que tem a gasolina mais barata. Porque como eu paguei muito caro no meu carro, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou botar uma gasolina bem baratinha, que é para economia, né, e tal, para poder rodar o motor e tal. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: será que é realmente isso que nós faríamos? Nós pararíamos no primeiro posto e colocaríamos a gasolina mais barata dentro de um carro de 300 milhões de reais? Será que é isso? Eu acho que de maneira nenhuma. Algumas cabeças que eu estou vendo se mexer aqui, né, estão dizendo que não colocaria qualquer tipo de combustível, na verdade, para dentro desse carro. E aí, então, vem a questão. O nosso coração, aqui está representado, né, por essas engrenagens aqui, mas o nosso corpo, na verdade, é uma máquina perfeita. Quando nós estudamos biologia, quando nós estudamos anatomia, quando a gente começa a estudar o corpo humano a fundo, toda a bioquímica, gente, isso é perfeito. Só o fato, se nós fôssemos descrever, vocês estarem ouvindo e olhando, né, essa nossa conversa, nós já daríamos um esquema muito complexo para a gente poder descrever isso. O fato de eu estar sentado, de eu estar caminhando, é muito complexo e é uma máquina assim, fantástica que o nosso corpo tem, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: bom, se você pudesse se vender, que valor você pediria para você? Digamos que você vai se vender para alguém, certo? E essa pessoa pode fazer o que quiser, pode te machucar, pode cortar, pode fazer cirurgia para fazer teste sem anestesia, sem absolutamente nada. Porque você vendeu e você já não é mais seu, você já não se pertence mais, certo? Qual é o preço que nós pediríamos? Ou a pergunta é: nós daríamos um preço para o nosso corpo? Nós venderíamos o nosso corpo, entregaríamos ele por algum tipo de preço, por algum valor? Tenho a impressão que provavelmente nenhum de nós faria isso, né? Qual é o seu valor? Não tenho preço, né? Eu não sou negociável, eu tenho um valor, né? E não é registrado em dinheiro isso, certo? Por quê? Porque, na verdade, eu fui feito de maneira especial por Deus e eu tenho um valor muito alto. Então, a questão é a seguinte: bom, se eu, que sou uma máquina perfeita criada por Deus, que tem um valor muito mais alto do que um Laventure Nord da Bugatti, certo? Tenho engrenagens perfeitas e fantásticas. Por que eu uso esse combustível na minha máquina? Não sei, fica a pergunta, né, para a gente poder refletir a respeito disso. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Bem, ok. Então, essa é a pergunta que eu quero fazer e começar a fazer para nós. Se nós temos a melhor máquina do mundo, uma máquina perfeita, com engrenagens perfeitas, feita de maneira perfeita, por que quando eu vou encostar num posto de combustível, eu boto a gasolina mais barata, aquela que é adulterada, que vem água e etanol junto? Por que eu não boto a gasolina mais cara, que tem a melhor octanagem, né? E que vai fazer com que o meu motor renda da melhor maneira possível? O nosso corpo não é diferente de comprar um bom carro, né? Às vezes a gente compra um bom carro, fica passando cera, né? E bota para lavar, e faz isso, e faz aquilo, e às vezes nem banho direito a gente toma, né? Então, assim, a questão é: o que a gente está fazendo com a máquina perfeita que Deus nos deu? Certo? Bom, e aí, então, a gente poderia discutir o seguinte: bom, eu poderia começar a falar o seguinte: olha, pessoal, isso aqui é uma alimentação saudável. Alguém discorda que isso aqui é uma alimentação saudável? Ou uma pergunta, por exemplo, assim, vou fazer uma outra pergunta para ficar mais fácil. Refrigerante faz bem para a saúde? Não. Não, não faz. Não faz. Muito bem. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Bolachinha recheada e biscoitos, de uma maneira geral, derivados de farináceos, faz bem para a saúde? Não. Não faz, né? Não faz bem. Bom. Sucos de caixinha, esses prontos, assim e tal, eles fazem bem para a saúde? Não.
A minha esposa está dizendo que facilita a vida da mãe quando vai levar a criança para a escola, mas não é bom. Não é bom. Certo? Bom, então a questão é a seguinte, assim, eu acho que a gente não precisa de discernimento entre o que é bom alimento e o que é mau alimento, porque nós sabemos. Acho que todos nós sabemos que as frituras fazem mal, que as gorduras fazem mal, que manteiga faz mal, que requeijão, e assim por diante. Né? Açúcar branco é um veneno, na verdade. Certo? Todos nós sabemos disso. Bom, sabendo disso, a gente deveria partir do princípio que a gente precisa de uma mudança no nosso estilo de vida, e não de uma dieta. Não precisa de dieta. Porque todos nós sabemos o que a gente pode ou não comer. O que a gente precisa é de mudar o nosso estilo de vida. Bom, mas e aí, a pergunta é, como é que a gente muda isso? Quantas pessoas chegam no consultório, sabem que não podem comer e comem? Quantos são os pacientes que são diabéticos e hipertensos, né? E a gente conversa e conversa, explica e fala. E nada, não adianta, volta na outra consulta com a glicemia mais alta, né? O açúcar no sangue mais alto, a hemoglobina glicada, né? Que é aquela que a gente vê os últimos 3 meses do paciente, também está alta, pior, né? Na verdade. E por que será que isso acontece, né? Por que será que, na verdade, a gente não consegue, né, inserir isso na nossa vida e modificar, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que isso não vai fazer bem para a minha saúde? Né? Então, todos nós sabemos que precisamos alimentar de maneira adequada, nós sabemos, pelo menos, boa parte dos alimentos, né, que são ruins para a nossa vida, nós sabemos que nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, mas isso não acontece. Não é verdade? Pelo menos é isso que eu vejo no consultório. E às vezes até comigo, tem coisas que eu gostaria de estar tirando do meu cardápio e eu tenho uma certa dificuldade, né? Diminuir muita coisa, graças a Deus, muitas coisas a gente cortou, mas tem coisas ainda que eu acho que a gente poderia avançar, na verdade, né? Um crescimento. Aos pouquinhos a gente vai, não é para fazer tudo de tapa assim, não, tá, gente, também. Ah, não, agora eu nunca mais vou comer tal coisa. Não, peraí, vai diminuindo. Corta, de repente, alguma coisa. Começa pelo açúcar, começa pelo refrigerante, começa pela bolachinha recheada, entende? E aos pouquinhos vai indo. Mas por que será que a gente não... que será que a gente não consegue? Bom, falta de conhecimento eu acho que não é. Eu peguei 2 coisas bem simples aqui, tá, pessoal? Só para assim, eu não quero entrar no mérito técnico da coisa. Não é isso. Porque, assim, conteúdo de qualidade a gente tem na internet. É só procurar, por exemplo, na Sociedade Brasileira... Só 2 sites. A gente só precisa de 2 sites para saber informações básicas sobre alimentação. Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Diabetes. Pronto, acabou. Só precisa ler esses 2 sites aí e a tua vida vai ser totalmente diferente. Tá certo? Mas aqui, ó, são uns números simples. Só para a gente entender que se eu reduzir o meu peso em 10 quilos, por exemplo, eu peso 100 quilos, eu tenho 1,70 m e peso 100 quilos. E aí eu tenho uma pressão, sei lá, de 17/10 que eu não consigo baixar nem por misericórdia divina. Certo? Então tá bom. 17/10. Se eu baixar 30 quilos do meu peso, a minha pressão vai por 11/7. E eu não estou falando de tomar remédio aqui, tá, pessoal? Claro que o remédio vai ter que ser colocado e tudo mais, mas o que eu estou querendo dizer é que a redução de peso por si só pode baixar 20 milímetros de mercúrio, ali aquela pressão, a pressão alta, né? Pode passar de 160 para 140 se eu perder 10 quilos. Entendeu? Então, aquele losartana que eu comecei a tomar, talvez eu nem precisasse dele. Ou eu posso começar a pensar em tirar desse paciente depois de 1 ano de tratamento, por exemplo, com essas medidas terapêuticas. Se eu fizer uma dieta, na verdade, que é rica em verduras, pobre em gorduras, uma dieta parecida aí com a dieta do Mediterrâneo, né, que eu costumo dizer para os meus pacientes, né, come o que dá na roça e o que dá no pomar, o resto é conversa fiada. Entendeu? Então, assim, ó, só isso aí já pode baixar 14 pontos na minha pressão. Olha que interessante, né? Olha que legal, na verdade, é isso. A questão alimentar e como ela é importante. Eu poderia trazer outros artigos dizendo das evidências sobre a terapia, né, sobre o consumo de alimentos e o controle do diabetes do tipo 1 e do tipo 2.
Essa história de falar que, uma vez diabetes do tipo 2, sempre diabetes do tipo 2, espera aí. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque se eu fizer um bom controle do consumo de açúcares, e agora ali, a Sociedade Brasileira de Diabetes e Cardiologia fala que as gorduras estão muito envolvidas no metabolismo do açúcar, se eu conseguir controlar a gordura e açúcar, eu posso, de repente, tirar o medicamento do meu paciente. Isso é que é a medicina do estilo de vida saudável, né? Ela fala a respeito disso. A cura através do quê? Dos 8 remédios da natureza. Que a gente já sabe, há horas, né? E nós já conhecemos isso. Mas a mágica não acontece, né? A gente sabe, a gente tem artigo científico, a gente sabe o que pode ou não comer, mas a mágica não acontece. E por que será que não? O que eu particularmente acho, Adriana, e pessoal que está ouvindo aí, é que nos falta um motivo. A nossa vida ela é feita de motivos. Por que quando eu e minha esposa e os filhos e a minha filha, nós estávamos lá no Mato Grosso, eu trabalhava como farmacêutico e bioquímico, por que eu resolvi deixar disso para fazer medicina? Para largar tudo que nós tínhamos no estado do Mato Grosso e ir para Pelotas para fazer cursinho pré-vestibular. Eu tinha uma profissão, eu estava bem estabelecido, graças a Deus, a minha esposa mais ainda do que eu, certo? E aí a gente deixa tudo. Por quê? Porque a gente tinha um motivo. Nós tínhamos uma motivação para irmos em frente. E largarmos tudo aquilo, deixarmos amigos, igreja, enfim, nossa, foi triste, não foi fácil fazer isso. Mas nós tínhamos um motivo. Então, essa motivação nos levou adiante, a nós irmos em frente daquelas nossas metas. Então, Adriana, eu queria ser menos técnico e tentar trabalhar mais no sentido de motivação. Qual é o motivo que nos leva a viver? Qual é o motivo que nos leva a comer? Qual é o motivo que nos leva todos os dias a acordar e esperar uma vida melhor de cada um de nós? Certo? Então, eu acho que o nosso problema não é conhecimento. O nosso problema é motivo. Qual é a nossa motivação? Qual é o motivo que nos leva à ação? E aí, eu posso pensar em 1 Coríntios 6, 19 e 20, né? O que diz assim? Ora, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que não habita em vós e que não é de vós mesmos? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6, né? 19 e 20. Talvez esse seja um bom motivo para alguém. Entender que o seu corpo, na verdade, não lhe pertence. Que o seu corpo ele é emprestado. Que foi Deus, na verdade, que nos deu essa dádiva, essa graça de nós termos um corpo, e para que nós possamos usar ele da melhor maneira possível. Talvez esse seja um bom motivo. Acho que é um bom motivo. Mas, às vezes, ele não é palpável. Ele não é palpável por quê? Porque, às vezes, a gente fica com aquela coisa de Tomé, sabe? A gente passa por dificuldades na nossa vida e a gente fica perguntando, meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que eu sofro disso? Por que meu vizinho sofre? Por que a gente fica sempre nessa coisa de não conseguir atingir a Deus, apalpar e tocá-lo, e talvez às vezes seja difícil para a gente achar isso como um motivo. Talvez a gente não tenha entendido muito bem o que Cristo falou para nós, e aí fica um pouco mais difícil de nós colocarmos para dentro esse nosso motivo. Certo? Estou indo bem até aí? Estão entendendo? Yes.